Você sabia que existe um músculo do seu corpo que é o seu segundo coração? Ele não bate no peito, mas pulsa nas suas panturrilhas e pode ser um dos músculos mais importantes para a tua vida. E o que é mais curioso? Muita gente esquece de cuidar dele. Hoje eu vou te contar como o seu segundo coração funciona. O que acontece quando ele falha? Quais são os benefícios de ter panturrilhas fortes e ativas? E quais são as pessoas de maior risco quando esse músculo está fraco? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar o que fazer para manter o seu segundo coração sempre forte e funcionando sempre bem. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Você já está inscrito no canal? Se inscreve, clica no sininho e curte, pessoal. Vamos espalhar assuntos importantes. Aqui nesse canal você encontra assuntos sobre saúde. Não tem assunto mais importante na internet. No final, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp. Mas vamos direto ao ponto. Por que será que a panturrilha ganhou o apelido de segundo coração? A nossa circulação funciona como uma grande rodovia de sangue. O coração, localizado no tórax, bombeia o sangue rico em oxigênio para todo o corpo através das artérias. Esse sangue então chega até os pés, os braços, o cérebro, os órgãos e depois esse sangue volta para o coração através das veias. Então, quando o sangue desce para os nossos pés, ele precisa voltar contra a gravidade ali para o coração, certo? E é aí que entra a panturrilha. Na parte de trás da perna, a gente tem dois músculos principais, o gastrocnêmio e o sóleo. Quando esses músculos se contraem, eles apertam as veias profundas da nossa perna. Apertam como se fosse um bombeamento. E aí dentro dessas veias existem pequenas válvulas que acabam funcionando como pequenas portas. E aí elas se fecham então para impedir que o sangue desça de volta ali para a perna. Tá, então o que acontece de fato? Quando o músculo se contrai, o sangue acaba sendo empurrado para cima. Aí a válvula da veia se fecha e o sangue não volta mais. É como então se as suas panturrilhas fossem um motor auxiliar que ajuda o coração a vencer a força da gravidade. Agora pensa comigo, e se essa bomba ela não funciona bem? O que pode acontecer? Olha só que interessante. Existem vários estudos em fisiologia, angiologia, mostrando que a panturrilha funciona como uma bomba natural. E a gente sabe que a falha da panturrilha em contrair ali com força suficiente aumenta a chamada estase venosa. E quando o sangue fica parado, represado nas pernas, podem ocorrer aí três problemas. Um deles é o inchaço e o peso nas pernas. Isso acontece porque o sangue que desce pelas artérias leva oxigênio e nutre as nossas células. Aí parte desse líquido sai dos vasos, vai para os tecidos para alimentar ali as nossas pernas. Depois esse excesso de líquido acaba retornando pelas veias e pelo nosso sistema linfático. Mas se os músculos da panturrilha elas não se contraem direito, ou se as válvulas venosas não conseguem evitar o refluxo, esse líquido então fica nas extremidades. Ou seja, se essa bomba da panturrilha não funciona direito, esse líquido não volta ali como deveria. Ele se acumula ali então entre as células, causando aquele famoso inchaço e aquela sensação ali de pernas cansadas no final do dia. O outro problema são as famosas varizes. Então, quando não fortalecemos a musculatura da perna, ou quando a gente fica ali numa mesma posição o dia todo, as válvulas das veias começam a sofrer ali um aumento de pressão. E aí, com o tempo, elas ficam mais desgastadas e não fecham ali mais como deveriam. Aí o sangue que deveria subir começa a ficar represado ali dentro da veia. E essa pressão vai dilatando a parede do vaso e a veia começa a ficar esticada, tortuosa e fica até visível na pele, dando as famosas varizes. Além da questão estética, né, que já incomoda muita gente, principalmente aí nas mulheres, as varizes também muitas vezes dão sintoma. Dá aquela sensação de peso na perna, dor em queimação, coceira, inchaço. E em casos mais graves, pode até favorecer a formação de coágulos e complicações circulatórias. E o terceiro problema dessa estase venosa é a trombose venosa profunda. O que acontece é o seguinte, quando a gente fica muito tempo parado, os músculos da panturrilha então não se contraem. Sem essa contração, o sangue fica estagnado, fica parado na perna. Essa lentidão da circulação acaba estimulando a formação de coágulos. Isso acontece muito em viagens longas de avião, por exemplo. Aí se esse coágulo que forma na perna às vezes se solta, pode chegar até os pulmões, bloqueando a circulação da artéria pulmonar e provocando uma embolia pulmonar. Infarto mesmo, só que infarto no pulmão, sabia disso? E muitas vezes é até mais grave que o próprio infarto do coração. Entenderam então o risco de ter uma panturrilha fraca?
E agora fica mais fácil saber quais são os benefícios de ter panturrilhas fortes e ativas. Quando a tua panturrilha está forte, está ativa, ela se contrai então com muito mais eficiência. E essa contração comprime as veias profundas ali da perna e ajuda o sangue a subir de volta para o coração. Esse mecanismo, então, diminui o tempo que o sangue fica ali parado nas pernas e facilita todo o retorno venoso. E aí, com a bomba da panturrilha funcionando bem, o excesso de líquido que tende a se acumular ali nos pés e no tornozelo, durante o dia, ele é drenado com mais facilidade. E isso reduz aquela sensação de peso nas pernas e você, lógico, acaba ficando bem menos inchado. Outro benefício lógico, então, é a diminuição do risco de ter varizes e trombose, já que as válvulas dentro das veias ali conseguem fechar melhor quando o músculo ao redor ele está mais firme. E essa boa circulação, então, reduz o risco de você fazer coágulo que podem causar a TVP, a trombose venosa profunda. E outro benefício, quando o retorno venoso de sangue é bom, o sangue chega mais rápido ao coração e aos pulmões. Isso facilita a troca gasosa e melhora a oxigenação dos pulmões. E aí logo esse sangue já está de volta ali, rico em oxigênio, para fortalecer novamente os nossos músculos. Isso melhora a disposição, reduz as dores nas pernas, aumenta o desempenho em atividades do dia a dia, como subir escada ou fazer caminhadas mais longas. E o melhor, você sobrecarrega menos o seu coração, já que aí o coração não precisa fazer tanto esforço ali para bombear. Falando em fatores de risco, quais são as pessoas de maior risco quando esse músculo está fraco? Primeiro são os idosos. Então, se você já passou dos 60 anos, pense em fortalecer as suas pernas. Com o passar da idade, os músculos perdem força e massa, um processo que a gente chama de sarcopenia. Você já notou, né? Depois dos 60, as pernas ficam mais emagrecidas, mais ali sem músculos. Isso enfraquece a panturrilha e diminui a eficiência dessa bomba aí na nossa perna. As pessoas também estão em sobrepeso ou obesidade. Isso também é um fator de risco, já que o excesso de peso aumenta a pressão ali dentro das veias das pernas e dificulta o retorno ali de sangue. E o terceiro grupo são as pessoas aí que ficam muito tempo ali na mesma posição. Fica parado por horas, seja ali no escritório, seja dirigindo, seja em pé no trabalho. Tudo isso impede a contração da panturrilha. E aí, sem movimento, o sangue acaba se acumulando nas pernas. Então, se você trabalha sentado, se levanta ali de hora em hora. Isso já vai ajudar o retorno venoso. Pegou um voo ou uma viagem longa aí de avião ou de ônibus, tenta levantar pelo menos de 2 em 2 horas, anda ali um pouquinho, faz um movimento ali de esticar e flexionar suas pernas para ajudar a circulação de sangue. Se você já tem varizes, ou já teve trombose, ou é idoso, ou é obeso, evita usar roupas apertadas. Você pode usar uma meia elástica também, que ajuda a evitar a trombose venosa profunda. E sempre, beba bastante água durante viagens longas. Isso vai te proteger, com certeza. E o mais importante, aí não para viagem, mas para a tua vida, se movimenta, não fica parado. Faça exercício ali com peso para aumentar a tua força e tua massa muscular ali nas pernas. Faz ali uma musculação da panturrilha. Caminhe, corra, ande de bicicleta. Tudo isso vai literalmente salvar a tua vida. O mais importante é colocar esse segundo coração para bombear com mais potência e mais eficiência. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte e compartilha aí com quem você ama. Você nem imagina como você ajuda aí muita gente só de compartilhar. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.